Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, seja muito querido por nós. A cada momento, a cada situação, a Novo Tempo tem levado até você a esperança de um futuro melhor. E hoje a gente começa falando sobre algo que mudou a história do mundo, né? Sobre o plano e o projeto de salvação. Existiu um grande conflito cósmico, uma luta entre o bem e o mal, e essa é a visão bíblica, é a visão cristocêntrica sobre a história, a trajetória do início desse mundo aqui. Nós estamos apresentando essa semana uma visão de como o cristianismo apresenta o grande conflito entre o bem e o mal, a cosmovisão cristã. Rapidinho a gente vai para o intervalo e na sequência você vai entender qual é a visão que a Bíblia apresenta sobre o início da humanidade, a queda e o plano da redenção também. A gente volta já. Graças a você estamos no ar, graças a você que é um telespectador assíduo. Tem muita gente que nesse mais de um ano que a gente está junto aqui, durante todas as semanas, com temas diferentes, muita gente tem entrado em contato e dito assim, olha, eu tenho feito questão de estar com vocês aí acompanhando cada tema, tem sido algo que tem mexido comigo, tem feito a diferença na minha vida. E para você que está chegando agora, é uma oportunidade de você, de maneira gratuita, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu procuro a cada dia aprender um pouco mais. E faça esse plano você também, de estar com a gente aqui estudando no Escola Bíblica, dessa maneira interativa, né? Onde a gente expõe o ponto de vista, você coloca também o seu ponto de vista, se você tem o seu questionamento, se você quer mandar um abraço, se você tem algo a dizer para a gente aqui também, esse é o momento em cima de cada tema apresentado durante a semana. Nós estamos apresentando uma temporada dessa vez, que tem a ver com fé. Fé é algo que envolve todas as pessoas. E daqui a pouquinho eu quero falar exatamente sobre um DVD que a gente está oferecendo para você. O Sentido da Fé é o nome da temporada. E a cada semana a gente está trabalhando alguns temas que querem e têm o objetivo de fortalecer a nossa fé. E até pergunto para você isso, né? Como é que anda a sua fé diante desse mundo caótico, né? Dessa pandemia? Me lembrei agora aqui, ontem mesmo eu postei numa das minhas redes sociais ali uma pergunta, né? Se você acredita que quando a gente fala em Covid-19, as coisas vão piorar ou você acha que as coisas vão melhorar? Qual que é a sua visão de mundo? Você acha que as coisas vão de mal a pior daqui para frente ou você acha que existe a possibilidade de a gente ver coisas boas acontecendo, coisas que a gente vai ter daqui para frente cada vez de uma maneira mais positiva, tudo vai ser resolvido o quanto antes ou de uma melhor maneira? Pensa aí, reflita, se envolva com a gente. Por que a gente tem apresentado temas aqui bíblicos, de certa maneira atuais também, falando sobre a fé principalmente? Porque é um momento que a gente depende muito de fé. E especificamente essa semana a gente está falando sobre a cosmovisão, a visão cristocêntrica, a cosmovisão cristã. Qual é a base de fé do cristão? A base de fé do cristão é a Bíblia. Nós acreditamos assim. A Bíblia deve ser a minha e a sua base de fé também. E pensando nisso, a gente está estudando alguns temas aqui. As três bases bíblicas para nós acreditarmos que Deus está conduzindo a história e Deus foi o principal autor da Bíblia, tem a ver com a criação, tem a ver com a redenção e tem a ver com um grande conflito entre o bem e o mal também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho o que tem a ver o grande conflito, a luta entre o bem e o mal com a minha vida e com a sua vida também. Antes da gente orar, deixa eu dizer uma coisa para você, recapitulando aqui, lembrando o que a gente falou ontem. No estudo de ontem, nós falamos que a cosmovisão bíblica, que é a visão que o cristão tem acerca da Bíblia sobre a criação,
foi apresentada ontem de maneira mais profunda, né? Nós falamos sobre a criação do mundo em Gênesis, mencionamos aqui sobre Adão e Eva, sobre a trindade envolvida na criação. O estudo sobre a criação, ele traz uma ideia de que a gente pode usar o assunto de hoje também, que é redenção, sobre uma ótica da visão bíblica cristã. Ou seja, quando a gente estuda a criação, a gente automaticamente estuda também o plano da redenção. Na criação, nós vemos Adão e Eva, no Jardim do Éden, os animais entregues ao cuidado de Adão e Eva, né? Nós vimos ali, e a gente pensa que tudo isso era desconhecido, né? Desconhecido para Adão e Eva, era novo, e acabou que eles caíram em pecado, erraram, falharam. Comeram do fruto oferecido pela serpente. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Dessa forma o pecado entrou na terra. Nós vamos orar e a gente vai falar então sobre como Deus solucionou essa questão da queda, do pecado que entrou no nosso ambiente aqui. Senhor, obrigado mais uma vez, sempre te agradecemos a cada noite, porque o Senhor tem conduzido as coisas, o Senhor tem direcionado a nossa vida, o Senhor tem tido misericórdia para com a gente, e em meio aos desafios que nós temos enfrentado, a gente gostaria muito de sentir a Tua mão agora, conduzindo os nossos passos, guiando, sentir o Teu abraço, sentir o Teu olhar fixo em nós, a Tua voz falando que está ao nosso lado, nos ajude a confiarmos e acreditarmos que existe redenção, salvação em Ti. Que o assunto de hoje toque o nosso coração, pedimos em nome de Jesus. Amém. É um assunto muito importante. Alguém precisou influenciar Eva, a primeira mulher, a se afastar de Deus. Ele usou o ser humano como isca, esse alguém, usou Eva como isca. Quem foi que originou o pecado aqui na terra? Quem que foi o autor? Quando a gente entende o começo do universo, da história da humanidade, a gente também tem que compreender a origem do mal, de onde veio, de onde surgiu tudo isso. Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu estava até vendo antes de começar aqui, algumas imagens de filmes atuais. Você possivelmente goste de filme, ou talvez não goste, mas você está vendo aqui alguns exemplos de filmes mais atuais que apresentam o bem e o mal, o grande conflito cósmico, um contra o outro. Você está vendo ali o inimigo, o lado bom, o lado mal, são alguns exemplos para nós. O que não falta hoje no meio da sociedade, da mídia televisiva, se você entra na internet, filmes, seriados, novelas, é o grande conflito cósmico. É as pessoas falando uma das outras e tudo isso gera interação, as pessoas parece que gostam de ver sobre isso. Mas essa luta entre o bem e o mal, que a gente vai mencionar um pouquinho mais amanhã, mais detalhadamente, essa cosmovisão que a Bíblia tem sobre o bem e o mal, descreve Lúcifer como o anjo de luz, de alta posição no céu. E a Bíblia descreve que ele tinha uma alta inteligência, uma perfeição, mas infelizmente o anjo de luz, por isso o nome Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, ele deixou-se levar pela vaidade, o coração dele se encheu de orgulho. E hoje eu vou citar, a gente sempre tem citado aqui alguns autores, especificamente eu vou mencionar hoje uma autora que, vez ou outra, você vai ver eu citando aqui. Nós já estudamos sobre ela, inclusive, sobre essa autora. Em algum momento que você quiser, tiver oportunidade, estude as temporadas anteriores que a gente apresentou aqui, tá bom? Entra no youtube.com/Escola Bíblica NT e tem vários temas. Um deles, nós estudamos sobre essa autora desse livro aqui, História da Redenção, Ellen White. Olha o que ela fala sobre Lúcifer no céu. Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade.
A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia do seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Lúcifer era de uma maneira especial. E ele inventou algo que não existia, a mentira. Por quê? Porque a partir disso ele teve inveja de Cristo Jesus. Olha o que diz aqui o complemento desse texto que nós lemos aqui também no livro História da Redenção. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Se a gente vai ao texto bíblico, o profeta Ezequiel, ele fala também sobre a queda de Lúcifer. E eu quero mencionar para você agora um texto bíblico. Olha o que diz aqui Ezequiel capítulo 28. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso que eu te designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em você. No seu coração, ou o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. É o relato da queda de Lúcifer. Agora, eu queria que você pensasse comigo, né? É um texto forte aqui, que fala de um anjo que tinha influência, que recebeu, como todos nós recebemos, o livre-arbítrio também, nós temos a liberdade de escolher, e existe algo que nós não temos como responder, ninguém tem como responder, é como surgiu no coração de um anjo, num lugar perfeito, num ambiente perfeito, a mentira, a inveja, a cobiça, esse desejo interior de superioridade. O fato é que ele encontrou, naquele momento, um ambiente propício para mentir, né? Imagine que os anjos não sabiam o que era mentira. Se hoje alguém chegar para você e contar uma coisa, no mínimo, se essa informação for estranha, você pode desconfiar. Será que ele está falando a verdade ou não? Será que é verdade isso, essa notícia? Não sei. Na época das fake news, as pessoas ficam meio receosas em cima de algumas notícias. Mas lá no céu, nunca ninguém, nenhum anjo havia mentido. Não existia mentira. E foi a partir disso que houve um engano no céu. E esse engano foi trazido aqui para a terra também. Com esse cenário trágico, após a queda do homem aqui na terra, Deus estabeleceu um plano da redenção, um resgate, um pagamento de dívida de morte. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse plano da redenção. É um assunto que muita gente domina, é um assunto que muita gente guarda no coração, muita gente tem isso como princípio, mas quem sabe você ou um amigo seu precisa compreender um pouquinho mais. Qual que é a cosmovisão da Bíblia do início de tudo, de como foi. Ontem nós falamos o início, a queda hoje e como Deus resolveu o problema da queda do ser humano. A gente vai para o intervalo, na sequência eu quero voltar com você para a gente debater um pouquinho, conhecer, estudar exatamente a cosmovisão da Bíblia, a visão que a Bíblia apresenta sobre o plano da salvação, o plano da redenção. A gente volta já. Já de volta no programa Escola Bíblica, a temporada O Sentido da Fé está mais uma vez apresentando um tema essa semana. E essa semana, de segunda a quinta, a gente está estudando sobre a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. O que a Bíblia, o que o cristianismo apresenta, qual é a base da fé do cristão? É a Bíblia. E em cima da Bíblia, nós estamos falando sobre 3 elementos que envolvem a cosmovisão cristã: a criação, a redenção e o grande conflito cósmico entre o bem e o mal.
Eu quero oferecer para você um presente agora, tá? Muita gente tem entrado em contato. Eu estou muito feliz e eu quero trazer uma notícia que para mim é um agradecimento. Nós recebemos os números no ano passado das pessoas que pediram os estudos aqui no programa Escola Bíblica. E foram realmente milhares de pessoas que entraram em contato. Muita gente que recebeu em casa. Se você não pediu ainda, cada temporada a gente tem oferecido um material diferente que tem a ver com a temporada que nós estamos apresentando. E essa que é o Sentido da Fé, a gente está oferecendo para você esse DVD, tá bom? O Sentido da Fé. É um DVD que é um presente para você, é um tema muito especial, que vai fortalecer a tua fé. Na verdade, são 15 assuntos diferentes: a decisão da fé, fé em Cristo, fé no julgamento final. Nós já estudamos alguns temas nessa temporada aqui, falamos semana passada sobre fé e a antropologia bíblica, e tudo isso apresentado por nosso amigo pastor Felipe Amorim, que nessa semana está lá em Petrópolis gravando mais programas aqui, tá bom? Então esse DVD você vai receber gratuitamente na sua casa, é um DVD gravado por ele, é um presente da Novo Tempo para você. Falando sobre plano da salvação, o plano da redenção. Logo depois do episódio da queda, o próprio Cristo, ele fez a promessa da redenção no livro de Gênesis. Eu quero mencionar para você o que está escrito em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre a mulher, ou você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto tem a ver com essa imagem aqui. Foi uma profecia bíblica, da qual Deus mencionou para o próprio Lúcifer, Satanás, que enganou Adão e Eva. Olha, haverá uma luta, um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. E esse texto é conhecido como o Evangelho Antigo, tá? Mais uma informação para a gente, o Evangelho Antigo, porque desde o início da Bíblia ele já apontava o plano da salvação, o plano da redenção, a cruz de Cristo. E esse texto se cumpre alguns milênios depois, num outro texto da Bíblia. Eu vou ler para você, tá? João 19, verso 30. Evangelho de João 19, verso 30, diz assim, deixa eu encontrar direitinho aqui. Evangelho de São João 19, verso 30, se cumpre esse primeiro texto que nós lemos. E o texto diz exatamente assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou curvou, entregou a vida. O que havia sido determinado lá no Antigo Testamento se cumpriu quando Jesus morreu e ele ressuscitou. Ali o plano da redenção, ali ele pisou na cabeça da serpente. E a gente vê então Jesus saindo, vencendo a morte, saindo do túmulo como um cumprimento de que se em algum momento o plano da redenção se cumpriria, era através de Cristo Jesus. Se houve no início uma queda, se o ser humano falhou, em Jesus eu e você podemos ter redenção. O relato do plano da redenção é um dos relatos bíblicos mais bonitos da gente depositar a nossa fé. O relato da redenção. Sobre o resgate ou a redenção da humanidade, Davi disse as seguintes palavras, Salmo 34, verso 22. Salmo 34, vou ler mais uma vez aqui, tá? Salmo 34, verso 22, Davi, no Antigo Testamento, falando sobre o plano da redenção. Ele diz assim, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi já sabia que viria um resgatador, um Deus que restaura, um Deus que resgata. E no Novo Testamento fala mais sobre redenção também. Colossenses aqui nas palavras de Paulo, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Se ainda não estava claro para você o significado da palavra redenção, redenção nesse texto está sendo explicada como perdão dos pecados. O ser humano escolheu um outro caminho no início, mas através da redenção, Deus perdoou essa escolha errada. E quantas escolhas erradas nós fazemos hoje ainda, né? Vamos pensar hoje. Hoje, literalmente, no dia de hoje, quanta escolha errada nós fizemos. Mas o projeto de Deus da redenção é o maior projeto da criação, o maior projeto criado por Deus. Deus criou planetas, Deus criou inúmeras constelações, mas eu vejo o plano da redenção como a maior criação de Deus, o maior projeto criado por Deus. O grande pregador Billy Graham diz o seguinte: eu nunca soube de alguém que aceitasse a redenção de Cristo e depois se arrependesse. Existem pessoas, de fato, que aceitam e depois caem, e depois se fragilizam e não permanecem agarradas ao plano da redenção. Mas se arrepender, essas são as palavras do pregador. Aquele que aceita, que assimila o plano da redenção, ele percebe que isso muda a vida, que isso dá um novo sentido para a vida, que o perdão, ele restaura. E nesse grande conflito que a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, com a relação do bem e do mal comigo e com você, chega Cristo Jesus. E nesse estudo, no estudo desse tema sobre a redenção, né, a cosmovisão, a visão que a Bíblia tem sobre a salvação, a queda e salvação, a gente poderia resumir isso em 3 pontos importantes. Quando nós olhamos para o ser humano caindo e Deus levantando o ser humano, isso pode ser exemplificado sobre o amor e a ótica de um Deus que perdoa o ser humano pecador. O amor de Deus pelo ser humano pecador. Eu e você também. O segundo ponto, um Deus de promessas. Quando nós olhamos o plano da redenção, nós vemos que Deus, lá no início, em Gênesis, ele prometeu que Cristo venceria, pisaria na cabeça da serpente, do próprio Lúcifer, o anjo de luz que caiu, que virou Satanás posteriormente. E ele cumpriu. Nós vemos que Deus cumpre as promessas dele. E o terceiro ponto que eu poderia mencionar para você é a esperança que Deus nos oferece e várias outras lições. A gente pode aprender muitas lições da redenção, mas o amor, a promessa e a esperança são 3 lições que nós podemos aprender. A cosmovisão da Bíblia sobre vários temas, ela tem o seguinte princípio: o ser humano e todos os anjos e toda a criatura tem a liberdade de escolher. O anjo mal teve, Lúcifer teve, os outros anjos também, o ser humano. Mas Deus, ele vai atrás do ser humano quando ele percebe que ele está indo por maus caminhos. E ele busca restaurar o ser humano. Jesus veio ao mundo com o propósito de reconciliar o homem pecador ao Criador. Marcos 2,17 diz e fala sobre essa reconciliação. Eu não vim para chamar justos, mas vim para chamar pecadores. E todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós falhamos. João 10,10 diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Cristo, no plano da redenção, da visão que a Bíblia apresenta para a gente, ele se fez homem, viveu os mesmos conflitos que a gente tem, em esferas diferentes, em realidades diferentes, mas viveu conflitos. Ele andou com pecadores, ele curou enfermos, ele fez discípulos, ele levou o evangelho a todos. Esse foi o objetivo e é o que a Bíblia diz sobre Jesus, a ação dele. Tudo isso em nome de uma salvação da raça humana presa ao pecado. O projeto, o plano de resgate. Ele tomou sobre si toda a iniquidade, o peso da cruz, por amor ao ser humano. Quero fazer um último convite para você. Amanhã a gente vai falar sobre
a cosmovisão bíblica sobre o grande conflito. O que o bem e o mal têm a ver comigo e com você hoje? Isso é o que a Bíblia diz. E que Deus te ajude a terminar o dia de hoje com o plano da redenção, o plano da salvação dentro do seu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse estudo de hoje, porque através da Bíblia podemos perceber que nós erramos e falhamos hoje ainda, mas o Senhor veio para nos resgatar, nos perdoar. Aceite-nos, transforme a nossa vida, transforme o nosso coração e nos permita estarmos cada vez mais ao teu lado, seguindo a tua vontade, buscando ouvir a tua voz e fazendo diferença nas pessoas que estão ao nosso redor. Nos colocamos mais uma vez em tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que você pode acompanhar a gente no NT Play, no YouTube, todos os programas que a gente apresenta aqui no programa Escola Bíblica. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.